Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Coruja do Carvalho 2. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de duas doações. A primeira é do Asken Stridmadur, e eis o que ele tem a dizer. Eu acho que é assim que se pronuncia, né? Mas enfim. Olá, Coruja. Gostaria que você discorresse sobre a barganha simbiótica e parasitária transitória e explicasse por que nós humanos romantizamos e mascaramos com tantos subterfúgios algo puramente instintivo, transformando-o em construções morais, éticas e até divinas, como no casamento, no namoro, nos encontros casuais, na parentalidade, na amizade e no trabalho. E a segunda doação é do O Cafetão, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja. Venho aqui dar o meu relato do que aconteceu comigo nesses últimos dias. Quando eu fui comemorar meu aniversário, como de praxe, apenas pago uma GP, gozo e vou trabalhar. Chegando lá, era uma GP novinha, porra, uma delícia, filé. Depois eu te mando a foto, ele me mandou realmente aqui no e-mail. Mas eu obviamente não vou mostrar, nem a foto dele que ele mandou, enfim, né? Mas enfim. Só não compartilha, pelo amor de Deus. É óbvio que eu não vou compartilhar, cara. Isso é dar problema pra mim, não é nem a questão de dar problema só pra você, né? É dar problema pra mim também. Enfim, ela tinha 18 anos, um filé e meu irmão cheirando a safadeza. Cachorra. Vagabunda demais. Ah, esses caras. Eu deixo o Beta se divertir, cara. Enfim. Os goim também precisam se divertir, né, cara? Eles precisam ter a sua ração sexual de vez em quando, mas enfim. E papo vai, papo vem, e aí eu torei ela. E aí eu gosto de ficar agarradinho, né? Aquela carência do Beta de ficar agarradinho, conversando, dando moral e tal. Por que eu faço isso? Porque geralmente elas se abrem, se conectam e depois elas me dão de graça. Já aconteceu. Ah, adoro essa machosfera, cara. Difícil mesmo eu ter um dia triste, sinceramente. Difícil eu falar, porra, hoje eu tô bad, hoje eu tô mal. Porque o cara que ele tá na solitude, quando ele acorda, assim, talvez por uma questão, sei lá, neurotransmissores na baixa, tá com baixa serotonina, baixa citocina, sei lá, às vezes não tomou um sol direito, não fez um exercício físico, pulou a academia. Alguma porra assim, cara, quando me dá essas situações, eu gosto de tomar um drink e ouvir um blues, entendeu? Eu até gosto desses dias porque é dia de eu ouvir uma musiquinha mais serena. Mas é foda que se eu tiver triste e precisar de uma gargalhada, eu só abro o e-mail e pego um relato desses aqui. Não tô dizendo nem que eu tô ridicularizando o Beta, esculachando ele aqui. Mas é que é engraçado o jeito que os caras falam, tá ligado? Aí eu só abro o e-mail, vejo que caiu dinheiro no meu bolso, ou seja, a dupla felicidade. E ainda tem um relato desse aqui, que é a delícia de ler, cara, na moral. Vocês me entretem, é muito bom. Onde é que eu tava mesmo? Porque elas geralmente se abrem, se conectam e depois me dão de graça. Já aconteceu algumas vezes. Cara, realmente o Brasil é um país onde puta se apaixona, né? Cafetão se apaixona, onde se vai da igreja pro puteiro, do puteiro pra igreja. É um país assim, né? Mas enfim. Aí, né, ele bota aqui. Não custa nada tentar de novo. Eu perguntei dos programas que ela fazia, os locais que ela viajava para atender, se a turma pagava pernoite ou se a turma pedia pra transar sem camisinha, quanto era sem camisinha, qual tipo de suruba ela fazia ou já fez, e aí chegou na parte de qual era o perfil dos clientes que vinham até ela. E para minha surpresa, eu achei que eram só pessoas de idade, uma galera de 40, 50, 60 anos, que a contratavam, um pessoal mais zoado. Como a gente fala, pro Betinha só sobrou a GP. E aí ela olhou pra mim e disse: vem um pessoal bonito e tal, uns caras jovens, mais jovens que você, mais altos e mais fortes. E ali eu fiquei mal, porra, fui mogado pela GP, pensei. Porque, pô, eu vou te mandar uma foto minha aí, mas não vaza também, obviamente que, porra, pelo amor de Deus, isso ia dar problema até pra mim, né? Mas eu não sou tão estragado assim e tenho 1,80 e tem caras mais altos que eu que ela atende com frequência. Eu acho que ele escreveu isso aqui. É que assim, o e-mail dele tá muito mal escrito, tá? Ouvintes, quando vocês forem mandar um e-mail pra mim, passa por um IA, cara. Pede pra IA redatar ali, porque tem muito problema de pontuação. É muito comum que a escrita do ouvinte aqui seja uma catarse, então ele escreve pra si mesmo, porque ele se entende. Mas ele esquece da intenção do texto dele principal, que é fazer outra pessoa entender, entendeu? Então quando eu leio os e-mails pra vocês, eu sempre dou uma melhorada, né? E é muito comum que eu me perca na frase do cara porque a pontuação tá errada. Como, por exemplo, aqui, ele botou literalmente assim, sem nenhuma pontuação, uma frase. E, cara, ser mais alto que eu, tenho 1,81 e os caras mais altos com frequência, interrogação. O que eu entendi, o que eu passei pra vocês foi que
ele tem 1,80 e que essa GP atende homens mais altos do que ele, com mais de 1,80 com frequência. Ou seja, o que ele entende, fazendo uma presunção aqui do que ele está tentando passar, na minha opinião, é que ele está chocado com o fato de que homens mais altos do que ele, que deveriam ter facilidade no mercado casual, estão apelando para a GP, que para ele é algo inconcebível, porque esses homens eram para estar gozando a vida doidado aí com civis. Não precisariam apelar para a GP, né? Por isso que ele está chocado aqui, ele se sentiu até mogado pela GP, né? Segundo ele. Mas continuando. Em teoria, os caras mais altos não precisam comer GP e os caras mais fortes e porra, eu treino, né? Foi exatamente isso, eu não tinha lido essa parte aqui. Não sou tão frango assim. Aí caraca, macho, o que sobrou pro Shed? Porque realmente tá difícil. Tudo bem que hoje em dia, pra tu bancar uma GP no Brasil, tá muito caro. Na região onde eu moro, 500 a 600 reais é uma GP ok. E as GPs de entrada são 300, às vezes nem compensa. Em São Paulo, as GP ok estão de 1.000 para cima. E realmente pro Betinha que não tem grana, é foda bancar uma dessas por semana, né? Já teve meses que eu gastei 5.000 com GP. Eu estava meio descontrolado. E pô, aí a ficha caiu. Que até pro Shed tá difícil. Comente sobre, por favor. Antes de iniciar esse vídeo, agradecer aqui ao Cafetão e também ao Asken Street Madur pela doação e excelente assunto de vídeo. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está na descrição e no comentário fixado, assim vocês ajudam demais o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens. Também podem deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo e ficar à vontade na seção dos comentários como sempre. Isso ajuda demais o conteúdo a chegar a mais homens também. Vamos então a esse assunto. Cara, toda experiência é individual, né? Realmente. Porque veja, o que o cafetão aqui ele mandou de foto dele é um cara que tem um shape maneiro, o cara tá com 87 quilos, 1,80 de altura, se julga nota 6. Ele borrou o rosto dele aqui. Só que te dizer, cara, quem já é manjado de internet, dá pra tirar essa censura que você botou no rosto, porque ele borrou como se fosse com edição, aquela edição de WhatsApp, sabe? Aquela tintazinha de caneta vermelha que tem em edição de WhatsApp. E aí é só você diminuir o brilho e aumentar o contraste que dá pra ver o rosto dele ali por trás. Não fica tão nítido, mas dá pra ver. Quando você for censurar alguma coisa na imagem, sempre bote um emoji ou uma imagem, ou então um quadrado preto, ou alguma coisa assim, sabe? De uma cor bem escura. Mas eu não vou procurar aqui saber qual o rosto do cara, porque isso não me interessa, né? Mas beleza, é um cara que tem uma altura, que tem um peso maneiro, que tá com um shape maneiro também. Dá pra ver claramente aqui que ele é careca, tá? Não é nem calvo, é careca mesmo. Eu não sei se ele é calvo e aí ele pela a cabeça pra ficar logo careca de uma vez. E ele tem uma barbona cheia aqui também, né? Beleza. Ele também mandou aqui a foto da tal GP. Ela tem um corpo maneiro, barriguinha chapadinha, tal, baixinha. Um corpo bem atlético, nada exagerado. De rosto eu achei ela bem mediana pra baixo. Mas enfim, esse não é o ponto, né? Ela é convencionalmente atraente, o ponto é esse. Só que eu acho que o Cafetão ele teve uma interpretação muito errada aqui a respeito de, meu Deus, tá difícil pro Shed, porque assim, homens atraentes, homens convencionalmente atraentes, eles têm uma libido muito alta e eles consomem GP também, cara. Não é que assim, a pista está salgada que nem o Shed tá conseguindo comer. É porque simplesmente a disponibilidade para o próprio Shed não é o suficiente pra satisfazer a libido dele, entendeu? Ou ele simplesmente prefere também um jeito mais descomplicado, mais fácil, mais simples de molhar o biscoito. Ele, assim, é isso que vocês da machosfera muitas das vezes não entendem. Vocês realmente acreditam que o homem convencionalmente atraente, ele chama a buceta por assobio, cara. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Ele tem mais facilidade para conseguir mulheres mais atraentes. E é só isso, mais facilidade para uma qualidade melhor de mulheres em quesito de aparência física. Não, o Shed ele não tem acesso a mulheres mais decentes, eles não têm acesso a mulheres de qualidade moral maior, muito pelo contrário. É muito comum que as mulheres que mais dão mole para esses caras sejam mulheres fúteis e mulheres promíscuas, vulgares. E ainda assim, elas não gostam de deixar de graça, se oferecer de graça. Tanto porque muitas dessas mulheres, quando vem um homem excepcionalmente atraente, muitas delas, não todas, algumas só querem um pump and dump mesmo, mas muitas delas sonham em namorar com esse cara e até casar. Então elas fingem até mesmo, a mulher quando ela quer conquistar um homem é muito comum que ela finja ser mais decente do que ela é, mais honradinha do que ela é. Então ela vai fazer um cu doce, porque a mulher entende cu doce como parecer mais difícil, e parecer mais difícil para elas é significado de decência ou de maior valor, né?
Não que elas estejam erradas nisso aí, é só que é mal interpretado por elas, digamos, é inapropriado, entendeu? Porque aquele negócio é engraçado, quando ela vai se entregar por um cara que ela não quer relacionamento, ela dá muito fácil, né? Agora, quando o cara que ela quer relacionamento, ela fica nessa de esperar até o casamento, de ser decente, então é inapropriado, porque é justamente para o cara que ela quer relacionamento que ela deveria se entregar mais fácil. Só que elas não entendem isso aí. Ou pelo menos não entendem dessa forma, né? Então elas ficam miguelando ali a mixaria justamente para o cara que ela quer algo sério, né? Enquanto o cara que não quer nada sério, ela fala, foda-se, esse cara não importa o que ele vai pensar de mim, se ele vai achar que eu sou fácil ou não. Dane-se, eu só quero dar pra ele, depois eu nunca mais vou ver ele na vida. Então isso que é engraçado. Pro maridinho, pro namoradinho, ela se guarda. Ela não pensa, vou me guardar para ele antes de conhecer ele. Não, vou me guardar para ele no sentido assim, me guardar dele, né? É foda, cara. Então tem essa má concepção, muito comum aqui, que o cafetão aqui teve. Meu parceiro, Shed, homem excepcionalmente atraente, alto, bonito, shapeado, jovem, tá? Ele também está cansado do mercado de relacionamentos atual. Ele também está de saco cheio, literalmente até, né, nesses casos. Ele também está vendo que o suco não vale a espremida, entendeu? Tem muito cara excepcionalmente atraente que consome conteúdo aqui da Red. Tem também, novamente, uma má concepção. Ah, esse conteúdo é para homens feios, é para homens desatraentes, é para homens pobres, é homens assim e assado. Não, não. Essa interpretação equivocada é muito comum porque é uma dificuldade de leitura do ambiente. Porque essa é uma questão de concentração. Homens excepcionalmente atraentes são raros em todo o mundo. Pelo simples conceito evolutivo. Os homens não foram selecionados pela beleza, então é difícil você encontrar um homem excepcionalmente bonito, tanto na opinião das mulheres quanto na opinião dos homens. Isso é normal, as mulheres não selecionaram os homens pela aparência. Elas selecionaram os homens pelos recursos e pelo comportamento deles, pela psicologia deles. Os homens que selecionaram as mulheres pela aparência e não pelo comportamento. E aí é por isso que eles se fodem. É por isso que é difícil encontrar uma mulher com um bom comportamento, mas é fácil encontrar uma mulher convencionalmente atraente. Atraente assim no nível, não ela é linda, meu Deus do céu, mas você pensa assim, dá pra ter uma noite com ela, entendeu? Dá pra até namorar ela, ou coisa do gênero. No quesito só aparência. Mas no quesito comportamento, porra, praticamente não tem nenhuma boa. Ah, e exceções, sim. Exceção é que nem caviar, né? Como diria Zeca Pagordinho. Eu nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Então, retornando, no mundo, homens excepcionalmente atraentes são raros. No Brasil piorou porque o povo é feio. Então não existe um grupo, uma comunidade onde os homens bonitos estão. É uma questão de concentração pura e simples, tá? Na machosfera vai ter homem majoritariamente feio, porque no Brasil a majoritariedade dos homens é feio. Normal isso aí. Mas se for fazer um estudo científico mesmo, você vai ver que a concentração de homens atraentes na opinião feminina dentro da machosfera é idêntica à concentração fora da machosfera. Em porcentagem, é a mesma coisa. Segue a mesma porcentagem de homens excepcionalmente atraentes no Brasil. Normal isso aí, é uma questão de concentração. E, cara, esses homens, eles também estão percebendo que o suco não está valendo a espremida. Que as GPs, elas são muitas das vezes uma alternativa muito mais fácil e descomplicada para um descarrego de saco. Não é do tipo, meu Deus, está difícil até pro Shed porque o Shed não consegue comer a civil e blá blá blá. Não, cara, é porque o Shed, veja só, o cara excepcionalmente atraente, ele vê também o sexo casual basicamente como prostituição, meu parceiro. Porque, veja, tem muita GP, inclusive, que ela não cobra, tá, pra um homem excepcionalmente atraente. Cara, assim, tem muita mulher, principalmente jovenzinha de faculdade e tal, que só se prostitui por puro esporte. Não é nem que precisa de dinheiro necessariamente. É mais pra fazer um extra, não leva realmente a sério, não é a profissão dela. É mais um side hustle, né? É mais uma outra fonte de renda. Então ela pode se dar ao luxo de cobrar mais barato pra um cara atraente, cobrar mais caro pra um cara que não é tão atraente, ou num dia que ela não tá afim de atender, ela não liga o aplicativo, né? Ou ela recusa clientes. Então, para ela está muito confortável porque a demanda de homens por mulheres é sempre alta, entendeu? E quem foi que disse isso mesmo? Que até 2030 toda mulher acima de 18 anos teria algum nível de experiência com prostituição. Claro, Esther Vilar falou isso. Esther Vilar falou isso, tá no livro dela, O Homem Domado. Que a partir dos 13 anos a menina já começa essa vida. Mas teve alguém que falou, eu não lembro que criador de conteúdo foi, ou se foi algum pensador. Eu não sei quem foi o primeiro a falar isso. Muita gente repete, né? Mas eu não lembro quem foi o primeiro a falar isso, que até 2030 todas as meninas assim de 18 ou mais teriam uma experiência com prostituição.
Só que a prostituição no Brasil, na nossa cultura ocidental geral, mas principalmente no Brasil, é uma coisa bem velada, né? Não se leva em consideração, por exemplo, a guria que abre o Tinder só pra ter contatinho gourmet como prostituição. Isso ninguém chama de prostituição. Mas na prática é, cara. Ninguém diz que a guria que tá se relacionando afetivamente com um homem por favores dentro da empresa, que tá se relacionando com o chefe, com o encarregado ali, ou tá dando mole intencionalmente, né, criando tensão sexual ali pra um colega de trabalho só porque ele dá carona pra ela pra casa todo dia, isso facilita a vida dela. Ninguém chama isso de prostituição, mas na prática só que é mais light, entendeu? Então existem níveis e níveis de prostituição. Então tem muita mulher jovenzinha que se vende assim pra fazer um extra pra poder gastar no fim de semana, ou porque ela simplesmente quer o melhor de todos os mundos. Ela quer sair com homens, conhecer homens atraentes e tal, fazer sexo também, só que ela quer trocar a própria presença, a própria existência dela e o sexo dela por benefícios. Então ela só vai se relacionar se ele levar ela pra sair pra um lugar legal, ou se ele der presentes a ela. Isso chamam de sugar baby. É prostituição também, então existem níveis e níveis. Agora, se você for estudar ontologicamente essa porra, como Esther Vilar andou no Homem Domado, uma leitura que eu recomendo a vocês sempre, tem audiobook aqui no YouTube, tá? Ela vai ser muito mais severa a respeito disso e vai falar que toda relação entre um homem e uma mulher é algum nível de prostituição. É uma venda de companhia, de afeto e de sexo por algum tipo de benefício, né? Por algum tipo de ganho. E esse foi um conhecimento que foi passado para mim, na minha tenridade, pelos mais velhos, pelo meu pai, pelos meus tios. A Red Pill, inclusive, ela é muito sobre isso, né? Sobre um conhecimento que se perdeu, sabe? Que os homens passavam para os seus filhos e tal, mas se perdeu por conta de uma cultura politicamente correta, por conta da ausência paterna, por conta da disrupção geracional entre homens, ou seja, não há mais um diálogo das novas gerações com as antigas gerações, né? Então a gente meio que está resgatando esse tipo de conteúdo, esse tipo de retórica, essas narrativas e essas conversações geracionais, né? Então, cara, as coisas são muito mais complexas do que vocês costumam imaginar, na verdade, a respeito de sheds, a respeito de prostituição, a respeito de sheds consumindo GPs, sabe? As coisas são bem mais complicadas e o homem excepcionalmente atraente, ele costuma ser mais desapaixonado que o homem médio, tá? Por quê? Porque ele tem muito acesso às mulheres, ou pelo menos, ele vê as mulheres sem máscaras. Porque os jogos que elas usam pra tentar fisgar esses homens excepcionalmente atraentes costumam ser bem baixos, entendeu? Então esses homens, eles têm contato com o profano feminino muito mais do que qualquer homem norme. Então, eles têm mais estudo de caso, eles têm mais experiência. E como eu já falei, quando você conhece as mulheres de verdade, o encanto some, tá? Você só é encantado por mulheres e só projeta namoradinha perfeita no mundo real. Você só projeta exceções e tudo mais porque você não conhece a natureza feminina o suficiente. Provavelmente porque você não tem estudo de caso, não tem experiência com elas o suficiente. E isso tem um estudo a respeito disso, mostrando que os homens mais atraentes para as mulheres são os que têm as piores opiniões a respeito delas. Inclusive opiniões consideradas hoje em dia misóginas e tudo mais. E vejam só, ironicamente, esse estudo também mostrou que os homens menos atraentes, eles tendem a ter as melhores opiniões a respeito das mulheres, serem mais agradáveis para com elas e mais cavalheiros. Por quê? Porque essa é a estratégia deles. Eles não conseguem barganhar com aparência, então eles têm que barganhar sendo fofinhos, bonitinhos, engraçadinhos, agradáveis, entendeu? Enquanto o homem que ele é atraente, foda-se, ele não precisa ficar sendo capacho, ele não precisa agradar, elogiar esse cavalheiro. A mulher já flui pra ele e ele pode ser um mala, entendeu? Ele pode ser babaca com ela. Porque ela vai querer dar, querendo ou não. E é por isso que as mulheres elas têm uma opinião tão ruim a respeito dos homens no geral. Porque os homens os quais elas são atraídas, eles podem se dar ao luxo de tratar elas mal. E as mulheres, elas não veem os homens que não são atraentes para elas como sequer humanos, muitas das vezes. Nem existem para elas. Então elas totalizam mesmo todo o coletivo masculino baseado nos poucos homens que geram atração nelas, entendeu? E esses homens, eles podem se dar o luxo de ser merdas. Então por isso que elas dão essa peste pra todos os homens. E aí é aquele ditado, alpha fucks, beta bucks. O alpha fode e o beta paga. Quem paga realmente com as leis na cabeça,
com a misandria, com todas as críticas, é você, beta, que não é atraente, que não tá comendo ninguém. Então o alfa, que tá sendo escolhido primeiro, que elas estão dando a xereca, tá tratando elas feito lixo, eles não recebem nenhuma consequência por conta disso, e elas descontam em você porque é o elo mais fraco da corrente, tá ligado? É muito comum isso acontecer dentro dos relacionamentos do micro também, onde a mulher, ela depois de se relacionar na juventude dela com os caras, os piores exemplos de homens, porque são atraentes e podem ser os piores, ela guardar rancor e ressentimento que descarrega depois no betinha, prêmio de consolação, que ela arranja no fim da vida, quando ela já não tá mais tão atraente e não tem mais tanta barganha. E era sabido isso aí há milênios, é por isso que a virgindade feminina era tão necessária, tão requisitada ali no caso de relacionamento sério. Imagine você ficar pagando a conta dos caras que comeram a sua atual esposa no passado. Ela ressentida, frustrada e tendo imprinting de shads, inclusive com traumas desses caras terem maltratado ela, e agora ela totalizando isso pra todos os homens, ela olha assim, um homem no passado me tratou mal. Esse homem que eu tô aqui, ele é do sexo masculino, igual o cara que me tratou mal no passado. Ele também tem isso dentro do seu coração. O argumento das mulheres, você vai pelo Twitter, Instagram e tudo mais, cara, o argumento delas, o próprio cerne do feminismo é justamente isso aí, tá? É justamente a ideia de que o homem ele é mau por natureza por ter o cromossomo Y. Tipo, alguma coisa interna nele é má, entendeu? O que é uma completa deturpação da realidade, porque até argumentos bíblicos e várias outras civilizações perceberam que, na verdade, esse fenômeno é mais comum no feminino. Mas enfim, né? Aí a narrativa de hoje é essa daí, é tico e teco, né? Vai lá, vem cá, um xinga o outro, um diz que o outro é essencialmente mal e assim vai. E aí rola divisão e tá todo mundo indo pro seu canto e vai rolar uma apartheid de gênero e eu tô preparado pra isso. E aí vocês se perguntam onde isso se amarra com a promoção de vídeo do Asken Street Madur, que é sobre por que o ser humano ele mascara a barganha simbiótica e parasitária transitória que ele tem com outros seres humanos, como no caso de relações fraternais, parentais, sexuais, até mesmo afetuosas, com subterfúgios morais, éticos e até divinos. É o mesmo exemplo da prostituição. É esse exemplo que eu estou citando aqui. A mente masculina em si é muito simbólica, tá? Conceitos abstratos que são tipicamente masculinos, como honra, glória, legado, essas abstrações são símbolos sociais, nada além disso. Os homens eles precisaram entender o mundo de uma forma mais metafísica, mais virtuosa, porque essa é a única lei que conseguiu travar de alguma forma a potência infinita que é a masculinidade. Cara, quão perigoso é um homem realmente niilista? Quão perigoso é um homem que não tem nada a perder? Quão perigoso é um homem que não acredita em moral, em ética, em virtudes, em educação, em porra nenhuma? Cara, um homem niilista ele é extremamente destrutivo. Então a própria evolução humana criou na psique masculina um tipo de barreira abstrata para travar essa potência infinita que é a masculinidade. Inclusive, essa potência podendo ser muito destrutiva e autodestrutiva. Então, por exemplo, um homem que ele não acredita em moral, em ética, que ele não acredita em nenhum conceito abstrato, cara, ele vai se tornar um ladrão, um assassino, um estuprador muito facilmente. Então, para manutenção da sociedade, que é também um instinto evolutivo nosso, porque nós somos animais sociáveis, foi selecionado nos homens, né? Ou seja, os que mais se reproduziram, foram aqueles que tinham algum tipo de barreira psicológica para essa potência infinita. Então os próprios homens, eles naturalmente, isso não é uma visão niilista minha, tá? Muitos de vocês entendem niilismo simplesmente como a lógica e a interpretação racional daquilo que existe no ser humano. Então muitos de vocês gostam de dizer, não, isso aí é puramente Deus. Você está trazendo uma narrativa, uma explicação muito materialista para aquilo que é espiritual. Não, cara. Eu só estou mostrando algo inteligível. Tá? Eu estou explicando de forma inteligível como isso acontece. Muitos de vocês preferem uma explicação simplesmente pífia, né? Do tipo, não, isso aí só é espiritual mesmo, é metafísico, é ininteligível. Não é ininteligível. Eu, inclusive, acredito que isso pode ser criacionista, porque isso foi colocado no ser humano pelo Criador através do controle do ambiente, que seria a evolução. Mas é um assunto muito complexo para a maioria de vocês, isso aí. Explicar como o criacionismo ele não nega a evolução e a seleção natural e nem vice-versa.
Muitos de vocês já estão ou com o evolucionismo sedimentado ou o criacionismo sedimentado, acham que eles são mutuamente exclusivos, não conseguem conceber um com o outro. Então é uma dificuldade de elasticidade mental que eu não vou conseguir ultrapassar, entendeu? Vocês já têm sedimentado isso aí e acabou. Mas enfim, essas definições espirituais, porque espírito é virtude, né? São valores imateriais, foram selecionadas principalmente nos homens, tá? Para travar essa potência deles. Então o homem, até mesmo emocionalmente, isso vai ter um efeito, vai ter uma influência. Então o homem, ele vai preferir transar com a esposinha dele, que é mais certinha, mais honradinha, não sei o quê, do que sair comendo várias mulheres diferentes, embora ele também tenha um instinto reprodutivo para inseminar, se reproduzir com várias mulheres ao mesmo tempo. Ou de uma vez, né? Várias mulheres de uma vez. Então ele tem essa potência de ser um jackzão, até mesmo estuprador e tudo mais. Mas o que trava essa potência? Quando eu digo potência, veja, tem muita mulher que diz, o homem é um potencial estuprador justamente por quê? Porque se colocar um homem, é o segundo argumento delas, tá? Se você botar um homem e uma mulher numa ilha deserta, por exemplo, sem nenhum tipo de policiamento, quando bater à vontade nesse homem, ele vai olhar pra essa mulher e vai falar, eu não preciso do consentimento dela, eu posso pegar ela à força porque ninguém vai me impedir. Então, essa narrativa parte muito mais de uma sensação de vulnerabilidade delas por elas serem inferiores fisicamente. Então, é aí que elas dizem a potência. Mas assim, essa potência pode ser levada para qualquer coisa. Da mesma forma, se a gente botar uma mulher numa ilha deserta com uma criança, quem é que vai impedir ela de matar essa criança para fazer qualquer coisa? Então, a potência de fazer qualquer merda, qualquer transgressão sem um tipo de policiamento ou consequência ou penalidade, ela é universal, entendeu? Todo mundo pode fazer qualquer merda se não houver punição. Por isso que o argumento delas não se sustenta, porque não leva em consideração justamente essa barreira psicológica abstrata que os homens têm para travar essa potência infinita. Isso foi selecionado nos próprios homens para a manutenção da sociedade, porque se todos os homens fossem cães sem coleira, a sociedade ia colapsar pra caralho. Então é por isso que a maior parte dos crimes violentos é cometida por homens, sim, mas exclusivamente todo o policiamento é feito por homens também. É isso que as mulheres... Tem um argumento muito... E quando eu digo mulheres, eu digo que esse conhecimento, ou pelo menos essa narrativa, está incrustada na mente de todas elas, sem exceção, tá? Em algum nível. Não é só feminista, não é só esquerdista de Twitter, dessas redes sociais, você vê nesses comentários de TikTok, não. Todas elas pensam em algum nível assim, porque já foram intoxicadas por essa narrativa. Elas agem de desonestidade intelectual mesmo, não citando isso. Que sim, a maior parte dos crimes violentos são cometidos por homens, mas todo o exclusivo policiamento é feito por homens. Então, sei lá, 70-80% dos crimes violentos são cometidos por homens. Talvez até mais, a depender da região. Então a gente tem de 20 a 30% desses crimes cometidos por mulheres. Mas quantas delas estão no policiamento? 0% praticamente. Deve ter uma outra policial aqui e ali, mas a gente sabe que a eficiência, né, a funcionalidade de uma policial mulher é muito menor que a de um policial homem. A gente sabe que na hora de embate corporal, de troca de tiro, na hora de fazer julgamentos funcionais, né, os homens eles são muito melhores nisso aí, é indiscutível. Então, na hora do policiamento, de punir os crimes mesmo, praticamente 0% dela está ali. E o que é que faz um homem punir um crime, ser contra a injustiça, fazer policiamento? É justamente essa construção moral, essa abstração que trava o potencial infinito do homem na cabeça dele. É justamente isso que cria a conhecida lei dos homens na Bíblia, entendeu? É isso que cria o Estado de Direito, a segurança jurídica, que no Brasil praticamente não existe, né? Mas quanto mais patriarcal, quanto mais androcêntrica é uma sociedade, mais justa ela tende a ser. Quanto mais ginocêntrica, quanto mais feminista uma sociedade é, mais injusta ela tende a ser. Mais conivente com bandidos, mais... Isso aí é um estudo clássico, tá? Sociedades matriarcais costumavam ser assim. Mais injusta, faz mais julgamentos emocionais. E a gente vê o judiciário do Brasil, que na minha opinião é um país que só perde de mangenismo para a Índia, e a gente não precisa nem falar da segurança jurídica do Estado de Direito da Índia. Cara, a segurança jurídica, o direito no Brasil, assim, o judiciário do Brasil, ele é de soltar estuprador na segunda semana de pena. Tanto que até mesmo os homens que cometem crimes contra mulheres, eles são majoritariamente reincidentes. Porque o sistema solta, entendeu? E o Brasil, ele é extremamente ginocêntrico, velho. Ele é extremamente feminista. É um país muito feminista, que assim, nem a Austrália é tão feminista, sabe?
Porque, assim, a Austrália, ela é bem genocêntrica, ela também é bem feminista, mas é um argumento de feminista, assim, de liberação. A mulher australiana, ela faz o que ela quiser, ela é muito assistida pelo governo, mas ela trabalha e ela não se vê como uma deusa por trabalhar, entendeu? No Brasil, talvez seja por conta da colonização ou sei lá, a mulher brasileira ela se acha uma deusa simplesmente por ser adulta, simplesmente por pagar uma conta, a própria conta, tá? Não a dos outros, pagar a própria conta, trabalhar e ter a própria vida. Ela se acha super foda, super independente, porque ela tem uma visão infantil de si mesma. É tipo uma criança que tá indo ali no mercadinho da esquina, sozinha pela primeira vez, porque a mãe deixou, entendeu? Caralho, um adulto faz isso sem querer biscoito, sem ficar querendo prêmio e reconhecimento. Mas elas querem. A mulher brasileira tem essa porra. E o homem brasileiro em especial, uma coisa que eu não vejo tanto no primeiro mundo, mas o homem brasileiro em especial, ele gosta de ter essa abstração moral a respeito de famílias e relacionamentos. Então veja como isso se amarra muito bem com a visão do cafetão aqui e a promoção de vídeo do Ask Astrid Mador. O homem, ele gosta de ver o sexo prostituído como pior que o sexo civil. Isso não é nenhuma questão assim consciente, é emocional. Ele emocionalmente trata o sexo profissional pior como o sexo civil. Ou seja, quando ele faz o sexo profissional, ele se sente emocionalmente menos validado. Ele se sente menos homem por ter que pagar. Sendo que o sexo civil, essencialmente, é a mesma merda. Então o cara ele vai, faz um joguinho de texto, leva pra sair, paga a conta, paga motel, às vezes perde até mais dinheiro pra comer uma civil, quando na verdade é basicamente prostituição no mesmo nível. Então, o que filtro é esse que existe na cabeça do homem que difere o profissional do sexo casual hoje, que é essencialmente a mesma coisa? É essa porra dessa abstração na cabeça dele. Eu não tô dizendo necessariamente que é uma coisa ruim, tá? Pode ser uma coisa boa se você usar de maneira lógica, de maneira racional, entender por que isso existe. Por exemplo, o conceito de dignidade sexual. É muito mais digno, com certeza, você ter uma mulher que te respeita, que te deseja dentro de casa, que ela transa com você porque ela gosta, porque ela quer, porque ela não quer nada em troca, ela só quer o prazer ali, te dá prazer, sentir prazer com você. Beleza. Só que isso é uma fantasia que muitos homens têm, uma fantasia emocional que eles desejam atingir. Eles não veem isso como um conceito de dignidade sexual, entendeu? Eles veem isso como um romance. Isso é que é foda. Não é uma coisa racional na cabeça deles. É puramente um desejo emocional. Eu quero a atração genuína, eu quero uma mulher que assim e assado. Ele não vê como conceito racional de dignidade sexual, que isso é muito mais funcional. Principalmente se você tem um objetivo a longo prazo com essa mulher. Tem toda uma questão ali de pair bonding, né, que chama em inglês, que é a mulher construir laços com você e aí ter um apego, não um apego assim a nível doentio, mas ela criar intimidade com você ao longo do tempo ali, conforme vocês vão fazendo isso ir gerando um conceito de parceria, principalmente na cabeça da mulher, que é emocional a esse nível. Então os homens, eles pensam como mulheres, sabe? A mulher é que ela precisa ver essa coisa especial, emocional, romântica e linda. A cabeça delas funciona assim. E se o homem ele operar na mesma frequência, vai dar merda. Porque vão ser duas crianças dentro do relacionamento, duas crianças mentais, sabe? Então, o homem ele tem que entender a virgindade, por exemplo, não como, mas ela é virgenzinha, ela é só minha, então ele usa o lúdico, né? Ele fica no lúdico daquela, nenhum homem tocou nela, olha como ela é pura, como ela é santa. Isso é muito influência do marianismo, né? Maria, a mãe de Jesus, ela tem muito essa... Não estou dizendo que a religião em si é o problema, é como os próprios fiéis entendem a religião. Então, de fato, a Maria, mãe de Jesus, ela passa toda essa aura de santinha e os homens, eles... Maria, inclusive, ela é uma menção honrosa na Bíblia e ela é o exemplo para as outras mulheres. Então, até mesmo para os homens, né? Eles quererem uma mulher daquele tipo, daquele nível. Só que eles veem isso de uma maneira muito emocional, cara, e não racional, do tipo, uma mulher como Maria, ela é muito mais funcional para um relacionamento. O cara não tira a emoção e não vê da forma crua que tem que ser vista, que é uma visão, uma ótica essencialmente masculina. Você olhar e falar bem assim, olha, virgindade é importante por quê? Porque ela não vai ter esqueletos no armário, porque ela não vai ter traumas, porque vai ser muito mais fácil agradar ela no relacionamento, ela não vai ficar comparando o meu pau com o pau de um cara de 25 centímetros que ela transou antes. Não é uma questão de insegurança, é simplesmente uma questão de laços. Ela não vai conseguir criar laço com um homem normal.
É como se fosse o efeito que dizem que a pornografia tem, mas veja como esse efeito que a pornografia tem é geralmente nas mentes imaturas. Tipo, as mulheres elas ficam dizendo, ai, os homens hoje estão com a mente estragada pela pornografia porque eles acham que as mulheres têm que transar como as atrizes pornôs, têm que ser gostosas como as atrizes pornôs e tal. Mas você percebe que o homem que ele é influenciado a isso, ele é um homem suscetível, é um homem imaturo, que ele não vai conseguir separar a ficção da realidade, porque filme pornô, em essência, é ficção. Então você faz uma suspensão de descrença. Você não vai assistir o filme do Harry Potter e vai sair dali achando que existe dragão e que neguinhos conseguem soltar magia pelo braço. Da mesma forma que você assiste um filme pornô pra bater uma punheta, se você for maduro, se você for um adulto, você não... Por isso que filmes pornô são recomendados para maiores de 18 anos. Porque se presume que depois dos 18 anos, você já tem essa maturidade desenvolvida. Mas infelizmente no mundo de hoje, você pode ter 40 e ter a mente, a maturidade emocional, a maturidade psicológica de uma criança de 7. Eu já vi muitos casos acontecerem assim. Converse com qualquer psicólogo, com qualquer terapeuta, ele vai te dizer que é muito comum isso aí, tá? Então você vê que essa imaturidade que os homens têm a respeito da pornografia é comum dessa imaturidade feminina, porque a mulher não consegue separar a transa que ela teve de um cara de 25 centímetros de pau com o atual dela, que só tem 18, por exemplo. O homem, ele consegue. O homem, ele faz essa definição entre, porra, aquela gostosa que eu comi, aquela GP, ou aquela a minha amante que eu tive e tal. Ela é diferente da mulher de casa. Porque a mulher de casa, ela já vai ter aquele conceito de dignidade sexual, já é uma outra coisa e tal. É por isso que a traição masculina é muito menos tóxica pro relacionamento que a feminina, tá? Eu fiz até um vídeo sobre isso aí, mas eu botei na Corte das Cruzes porque é um vídeo antigo meu, que deu problema também. E aí eu listei todas as diferenças da traição masculina pra traição feminina. Então é isso, cara. É isso que tá faltando aos homens hoje. Um pai, entendeu? É tipo assim, que pelo menos quem ia dar essa pílula pro filho, pro moleque ali, era o pai, entendeu? Tipo, a virgindade, você tem que ver a virgindade mais como útil, pragmaticamente útil, do que como linda, bonitinha, límpida e tudo mais. Claro, pode ter aquele conceito de diferenciação estética, de que a mulher que se guarda, ela é muito mais digna e valorosa e tal, do que a mulher promíscua, etc. Mas você tem que ver mais com a racionalidade crua, sabe? Da mesma forma, o sexo, como você encara a prostituição, o sexo casual, o sexo dentro de relacionamento. O homem ele se deixa muito levar pela emoção. Ele se sente extremamente mais validado, oh meu Deus, pela mulher que quer dar pra ele do que a prostituta, por exemplo. Então você vê que os caras, eles basicamente estão correndo atrás de validações emocionais, entendeu? Eles não usam mais um conceito racional puro e simples, como por exemplo o conceito de dignidade sexual. Não que eu esteja dizendo que você deve procurar a santinha, a bonitinha e ter sexo só dentro de relacionamento e tal. Eu não faço julgamento moral, entendeu? Quer comer GP, quer dar até teu boga, você dá, porra. Não é o meu mesmo, minhas pregas estão aqui. Estão todas intactas, né? Então você faz o que você quiser. Só que é muito disfuncional o cara ficar avaliando as relações que eles têm puramente emocionalmente. Isso cria uma distorção do seu próprio sistema de valores, sabe? Isso faz você ter uma visão disfuncional até para você mesmo de quanto as coisas valem. Então, muitas das vezes você vai se apaixonar muito facilmente por uma mulher que demonstra interesse aparentemente genuíno a você, que é uma coisa que até GP consegue fazer, tá? Até GP consegue fazer. Inclusive, o próprio Cafetão aqui disse que ele gosta de ficar agarradinho com a GP, né? Conversando com ela e tudo mais. Isso aqui é essa barreira moral que o homem tem. Ele gosta do pair bonding, né? Ele gosta de fazer aquela ligação. E aí, novamente, ele cria uma narrativa coerente, que é o conhecido Cope, para dizer assim, não, eu gosto de fazer isso com elas porque elas se sentem... Ele gosta de fingir que ele é o manipulador, né? Ele está manipulando ela e não ela que está manipulando ele. Então ele acha que ele gosta de dizer que tá por cima, tipo, não, eu estou fazendo isso só porque ela pode me dar depois, ela se sente ligada a mim, né? Se sente conectada, ela pode me dar depois de graça. Tô levando vantagem. Hihi, levei vantagem. Tipo, beleza, ele pode até levar uma vantagem se a mulher depois quiser dar pra ele de graça. Mas você percebe como dar de graça é o mínimo, né? Porque não custa nada pra ela dar. Sem falar que quando ela tá conversando também com o cliente, ela tá tirando aquela validação ali. Ela tá fazendo a catarse dela e tá usando o beta ali como ombro amigo. Então, tipo, não tem ninguém levando vantagem um sobre o outro, entendeu? Na verdade, se você botar na ponta do lápis, é ele que tá em perda, porque ele tá pagando, ele ainda tá ouvindo conversa de GP, e outra, GP gosta de transar também, tá? GP goza, GP também goza, então ela também tá tendo prazer, então pra ela é o melhor de todos os mundos, mas ele não, ele tá perdendo dinheiro,
provavelmente tá perdendo tempo também, a não ser que ele goste dessas conversas, o que na minha opinião é bizarro, mas aí é só a minha opinião, né? E aí se ele diz aqui que ele tá investindo nessa GP pra ter uma chance de conseguir sexo de graça depois, o que ele tá tentando fazer é tentar parecer mais palatável pra ela, pra que ela não sinta repulsa. Porque assim, a mulher ela define o valor do tempo dela, do acesso ao corpo, baseado no quanto aquele homem é nojento pra ela, basicamente. Por isso que elas oferecem descontos ou até gratuidade para homens atraentes. E se o cara for muito feio, muito gordo, muito repulsivo, ela vai até aumentar o preço. Então é uma regra de oferta e demanda. E a oferta e demanda dela é emocional, o quanto ela está atraída emocionalmente por esse homem. A atração física ela também é emocional, tá? Ela tem raízes emocionais, é isso que eu quero dizer. Então eu sei que muitos de vocês odeiam quando eu critico a prostituição, porque é basicamente a única forma que os homens têm de conseguir um sexo mais próximo do digno, né? Hoje em dia, ironicamente. Porque fora isso, é humilhação, é perda de tempo, é ficar fazendo macaquice palhaçada na frente de mulher pra ver se ela consegue dar pra ele. E essencialmente o que o Cafetão tá fazendo aqui, se o que ele tá dizendo é realmente pra conseguir sexo de graça, ele tá fazendo isso com a GP, cara. O cara tá basicamente sendo pua de GP, sabe? Agora, novamente, tirando a parte moral de que, meu Deus, ele é beta, ele é fracassado, olha que coisa horrível, que coisa esteticamente feia, né, moralmente feia. Tirando essa parte, que não leva a nada, né, é só um argumento de espantalho esse daí, tentando pintar o cara como feio pra tirar onda com ele, pra zoar ele, isso é um argumento que não constrói nada. Tirando isso, você leva pra parte pragmática, pra parte racional, você traz o conceito de dignidade, já mostrando na prática aqui o que eu expliquei a respeito da promoção de vídeo do Ask Street Madur, e você percebe como isso é disfuncional, porque você já tá pagando, e aí você tem que fazer um investimento para conseguir um negócio de graça eventualmente. Isso não é digno, entendeu? Não é justo. Mas enfim, cada um escolhe a sua própria justiça, a sua própria lei, seus próprios princípios. Para ele, novamente, eu não vou partir de arrogância fatal, né? Para ele, conversar com a GP e receber essas pílulas e ouvir dela o que ela fez, as sacanagens que ela fez, as surubas que ela participou, para ele pode ser um prazer. Ele gosta de ouvir isso, ele gosta de dialogar. E, meu Deus, brutal, nossa, que legal, e putaria, sacanagem. Tem homem que gosta disso, tá? Eu, particularmente, no meu caso, eu me sentiria muito mal nessa situação, se eu estivesse ali na situação dele. Pense, você ficar ouvindo, eu fiz uma suruba lá em Dubai com 5 cachorros, 9 elefantes, 7 camelos e 20 sheiks árabes e os caras cagaram na minha boca. Pô, pior que tem os relatos desse aí. Tem muitas mulheres que vão pra Dubai e voltam de lá aposentadas, basicamente, milionárias, porque elas fazem esses extremos sexuais, até envolvendo menores e animais, pra sheiks árabes que, como o caso do Jefinho aí mostrou, né, do Jeffrey Epstein, são tão ricos que já fazem todo tipo de loucura sexual. Então tome cuidado, tá? Essas mochileiras aí que vão pra Dubai, volta rica assim, com iPhone, com não sei o quê. Meu irmão, pode ter certeza que cagaram na boca dela, literalmente, porque tem um relato de uma que foi pra Dubai e, tipo, ela deu o relato de que mijaram e cagaram nela, né, por dinheiro. Tem homem que gosta disso. Eu não vou dizer assim, isso é errado, você não pode gostar desse tipo de coisa. Bom, aí é cada um, né? Eu vou pelo conceito de dignidade sexual. É o conceito que também é um conceito dessa barreira aí da potência infinita, como eu já falei. Mas enfim, senhores, eu acho que o vídeo ficou até mais longo que deveria ficar. Enfim, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Eu, Coruja do Carvalho, e até mais.